Corpcast, oferecimento Corp Aceleradora, a maior aceleradora de negócios do Centro-Oeste. E o tema de hoje é um tema provocante. Nós vamos falar a respeito da maior janela de oportunidade da história. Junto comigo na mesa, Bruno Homero e André Fontinelli. E aí? Show de bola. Alessandro, até engraçado falar de maior janela de oportunidade, onde talvez aí fora a gente só ouve falar sobre crise, né? Sobre escassez, sobre dificuldade, sobre um mundo pós-pandêmico. E conta pra gente, compartilha um pouco com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo, compartilha com a gente aqui também nessa mesa. Por que nós chegamos à conclusão que de fato estamos vivendo a maior janela de oportunidades? Na contramão de tudo que estamos vendo por aí, né? Justamente. O que é bacana é o seguinte, nós tivemos uma provocação de uma revista há pouco tempo, como nós trabalhamos com aceleração de negócio, eles queriam entender qual que era o contexto, exatamente utilizando como mote essa questão da escassez. Sim. E o que nós entendemos é exatamente o contrário, bem dentro do contexto que você falou. Quando nós olhamos para a questão da história, e muitas vezes nós negligenciamos a história, então é importante o seguinte, estar com um olhar para o futuro, organizando o teu presente, mas com o retrovisor, vendo de onde nós viemos, porque isso dá algumas dicas para onde nós vamos. Então, analisar o contexto histórico vai nos ajudar muito. Então, quando nós paramos para poder pensar nas perspectivas das revoluções que houveram, e aí eu estou falando de revoluções industriais, nós estamos vivendo uma quarta janela de revolução. E o que é interessante é o seguinte, é que essa mudança, ela está se tornando uma mudança mais curta. Então, a primeira revolução para a segunda revolução teve um tempo muito grande, muito forte. E aí, isso vem diminuindo com o tempo. E aí, o que é interessante é o seguinte, que nessa quarta revolução tem muita coisa acontecendo. Então, nós chegamos a citar um pouquinho no programa anterior, nós falamos sobre, por exemplo, as novidades como Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. Sim. Criptomoeda, que você chegou a citar. Novas profissões. Então, assim, é muita coisa que está acontecendo. E quando você faz essa convergência física, biológica, enfim, você muda todo o contexto de negócio. Então, isso abre uma janela de oportunidades sem precedentes. Sim. Então, podemos dizer que estamos vivendo uma nova janela de oportunidade na história? Bruno, o que nós entendemos aqui? Quando nós temos uma mudança tão brusca como essa e tanta convergência de tecnologia e de novidade, isso muda e muda radicalmente o mercado. Então nós podemos dizer sim, que nós estamos vivendo num novo cenário, que esse cenário ele aponta para uma nova economia. E mais nada é do que fazer as coisas de um jeito diferente. Se a gente olhando para esse retrovisor, quem iria imaginar que, por exemplo, uma empresa como Uber, Airbnb, e várias outras empresas que fazem parte do nosso dia a dia iriam conseguir escalar na velocidade que escalaram. Então, parte do princípio é o seguinte, qual é hoje a maior empresa que faz hospedagens no mundo? Airbnb. Quantos hotéis eles têm? Eles não têm hotel. Eles utilizam dessas tecnologias para poder fazer, através das plataformas, e hospedar gente no mundo inteiro. Uma economia compartilhada, né? Uma economia compartilhada, economia inteligente. E aí, você pega, por exemplo, quantos carros a Uber tem de fato da frota própria que está à disposição no mundo inteiro? Também não tem, é a mesma metodologia. Está utilizando de uma plataforma que utiliza dessas novas tecnologias para poder conseguir mexer e movimentar e resolver um problema gigante de mobilidade urbana. Um outro exemplo interessante também, Alessandro, inclusive dentro do nosso nicho de mercado que é de franquias, a própria plataforma de delivery, o iFood. Quantos restaurantes próprios o iFood tem? Exatamente. Nenhum. Só que em contrapartida ele recebe um bom percentual sobre a movimentação de produtos de vários restaurantes, de vários estabelecimentos comerciais, sem mesmo ter uma única cozinha. E se você olhar, por exemplo, existe algumas, né, a gente atua num segmento de alimentação, existe algumas ressalvas. Uma delas é a informação, porque quem acaba tendo essa informação é a plataforma sobre o perfil do cliente. Quem leva esse cliente para o restaurante acaba sendo meio que a plataforma por dar uma preferência para um ou para outro de acordo com determinados tipos de acordo. Então tem um algoritmo inteligente dentro desse contexto.
Mas se a gente for parar para poder pensar, você percebe o quanto que isso movimentou. Por exemplo, teve operações durante esse período de pandemia que, se não fosse uma solução bem feita de delivery, certamente ela teria ficado no meio do caminho. Então você colocou um exemplo bacana. Sim. Dentro dessa nova economia, como que algo que pode estar conectado ao teu negócio pode resolver. E aí tem os prós e os contras, né? Como tudo na vida. Quando você pega, por exemplo, vamos explorar um pouquinho mais essa questão do iFood. Você pega, por exemplo, hoje, quem opera um restaurante não tem mais aquela questão do risco trabalhista relacionado à questão da entrega. Ele não tem mais aquela preocupação de ficar criando as rotas. Por quê? Porque essa solução já entrega tudo isso para ele. E aí, obviamente, vai pegar um percentual dessa venda para poder monetizar toda a operação, toda a cadeia. Agora, quem faz um pedido, por exemplo, no iFood, ele está sabendo que ele vai fazer uma precificação um pouco mais alta. Então, com isso, você consegue equalizar em partes. Então, são essas soluções, e aí a gente já colocou algumas delas, mas nós poderíamos citar aqui pelo menos mais uma centena de soluções que hoje já faz parte dentro desse novo modelo de negócio. Agora, tem algo interessante. Quando a gente olha, por exemplo, quem é o cara mais rico do Brasil, né? Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann. Quando nós olhamos para o portfólio de empresas do Jorge Paulo Lemann, nós entendemos o porquê da riqueza dele. Ele sempre olhou com viés de escalabilidade. Então você percebe o seguinte, que ele atua em portfólios grandes, né? Uma Ambev da vida. Você percebe Burger King, uma Heinz, enfim, e várias outras empresas que faz parte do portfólio de negócios dele. E quando você olha, é o seguinte, por exemplo, a Ambev, ela tem uma linha grande de produtos e esse produto está disponível em vários lugares, atacados, supermercados, varejo de modo geral, e ele consegue atuar. E é uma pessoa que até pouco tempo atrás deu uma declaração falando que estava se sentindo como um dinossauro no meio desse novo movimento, dessa nova economia. Desse novo mercado. Desse novo mercado. E aí você percebe o seguinte, que tem um paradoxo ali, né? Como que alguém que é tão rico, que já domina tantas áreas, faz uma declaração como essa? E aí abre-se um caminho, um precedente, que também seria a mesma pergunta. Como que alguém que está entrando agora com uma ideia disruptiva, inovadora, também consegue escalar frente a estruturas de monopólio que tinha até pouco tempo atrás? Dinossauros, né? Então, ou seja, como que esse pessoal vai conseguir entrar agora dentro dessa nova economia? Aí tem um papel fundamental de estruturas que estão ajudando essas empresas a crescerem. Então, se você olhar, por exemplo, a maior parte dessas empresas que são um sucesso hoje, elas começaram na garagem de casa, numa estrutura muito modesta e de algum modo precisou de algum tipo de apoio para poder conseguir escalar e crescer. E nesse contexto de nova economia, existe também uma contribuição social muito grande, né? Então, assim, muitas pessoas aí que estavam desempregadas, pessoas que precisavam de uma renda extra, né, com pandemia ou antes até da pandemia, entraram para dentro do Uber, ou alugaram suas casas em locais que o turismo são fortes, né? Para o Airbnb, entre outras coisas. Então, assim, essa nova economia veio ajudar também um lado social muito interessante, né? Que dá uma descentralizada também em grandes players, né? Que é o que você está falando. Então, pessoas para se hospedarem não precisa ir para uma rede hoteleira grande. Ela pode se hospedar numa casa de alguém que de fato está precisando daquela receita, né? Para ajudar a família e etc. Então, tem um lado social aí, uma contribuição social, né? O que você acha aí? Como tudo, assim, você tem alguns lados. Por exemplo, você estava até um tempo atrás acostumado a fazer a locação de um espaço um pouco mais confinado dentro de um quarto de hotel. Hoje você tem a possibilidade de alugar uma casa, o apartamento de alguma pessoa. Então, quando você sai de um ambiente de negócio formal e entra dentro desse novo modo de fazer, que seria uma economia compartilhada, colaborativa, você acaba atingindo esse papel também social de inclusão daqueles que eventualmente não participavam dessa cadeia, que agora de fato pode participar conforme o exemplo que você acabou de colocar. Então, essa mudança, ela muda muito, né? Então você percebe o seguinte, essa nova geração é uma geração que ela está menos ligada à questão de posses e ela quer mais experiências. E aí, quando a gente olha para esse novo cenário, a gente percebe que toda essa cadeia pode proporcionar essas novas experiências. Porque quando você olha, por exemplo, uma das coisas que vem junto com isso, a Galop, hoje alguém pode estar trabalhando nos Estados Unidos de forma global, atendendo várias empresas ao redor do mundo.
dentro de uma casa de alguém que eventualmente está passando férias em um outro país e aí está monetizando a casa enquanto está passando. Então há e aí dentro dessa perspectiva, uma mudança, uma troca muito grande dentro desse novo cenário, dentro dessa nova economia. E essa troca, ela não tem mais a questão da localização, né? Assim, é o que você citou, você pode estar em qualquer lugar, o mundo está cada vez mais globalizado. Eu vejo aí alguns exemplos, assim, eu acredito que o Fonte, né, você mesmo já viu alguns exemplos de uma molecada, né, assim, no bom sentido, ganhando muito dinheiro na internet com venda de produto, né, essa questão do marketing digital que a gente cita muito, né, eu mesmo sou sócio de um grupo de comunicação, a gente já citou aqui no primeiro programa, que eu vim lá do marketing offline, né, eu falei muito isso, né, estou aí com 35 anos, e que quando eu ingressei nessa profissão, não existia o digital, né? Não existia essas novas profissões que a gente, né, daqui a pouco vai falar. Hoje tem copy, social media, não existia. Parte de tráfego. Isso, justamente. As novas profissões, né, Bruno? Até no meu meio mesmo, né, de comunicação. Então, assim, era offline. Os canais de comunicação era rádio, TV, era muito limitado ao que a gente chama de offline, de fato, né? Então, assim, isso muda muita coisa, né? Então, assim, cada vez mais a galera mais nova está usando a internet, está usando vários outros canais novos de monetizar formas de ganho, e aí de casa, às vezes pessoas que moravam aqui, né, e tinham um escritório ou tinham que bater ponto, tá mudando essa coisa, as pessoas estão trabalhando remoto, é muito do que você falou, né? As pessoas, essa geração quer flexibilidade, né? Quando você colocou, por exemplo, a questão da diminuição das distâncias através da tecnologia, você pode utilizar a tecnologia para aproximar ou você pode utilizar ela também para poder distanciar, porque à medida que você fica, por exemplo, uma rede social, você está socializando, mas não de fato você está fazendo isso de uma forma presente. Isso pode estar utilizando somente a ferramenta, isso pode ficar distante. Mas o fato é esse, que a tecnologia ela permitiu eliminar todas essas barreiras. Então eu não faço mais um negócio com o meu vizinho, com o meu bairro, com a minha cidade. Eu faço um negócio com o mundo inteiro. E aí o exemplo dessas tecnologias, dessas plataformas, dessas empresas, dessas startups que nós acabamos de citar, ele mostra isso para a gente. Você percebe que uma empresa ela nasce, por exemplo, no Vale do Silício e em pouco tempo ela é uma empresa global. Né? Então, escala muito rápido, empresa de tecnologia, né? Escala muito rápido e sem ter muito capex, né? De fato, né? Muito investimento quando escala. Então, assim, é o que você citou, Uber, Airbnb, sem nenhum hotel. Então, ou seja, um investimento muito baixo, um capex muito baixo para uma receita muito grande, né? Para uma escala muito grande, através de tecnologia, através de um aplicativo onde eu vou utilizar a sua casa para ser o meu ativo, né? É mais ou menos isso. Né? Assim, obviamente nós temos que entender o seguinte, dado a velocidade de crescimento dessas empresas, a geração de receita, geralmente ela é de médio e longo prazo, em função da natureza e do crescimento ser muito, muito rápido. Mesmo que não utilize essa estrutura, por exemplo, física, que seria, por exemplo, dentro de um caso de hotelaria, seria a construção de hotéis, já está utilizando prédios propriamente ditos, mas você tem que ter uma distribuição meio que global. Então, com isso, a gente percebe que essas principais aceleradoras ou essas principais plataformas, elas acabam tendo uma receita lá na frente. Ela antecipa em valuation, porque o valor de mercado vai na frente, mas ela não antecipa em lucro. Né? Então tem essa equalização. Investe muito em marketing. Isso é um exemplo do iFood, Uber, né? Que até pouco tempo, e nem sei se até hoje tem um lucro líquido aí, né? Então é muito investimento inicial, que é o que você está colocando. Para poder conseguir atuar de forma global. Até para ser o primeiro, né? Até para ser o primeiro aí no mercado, né? Criar aquele recall, aquela lembrança de marca, se estabelecer. O caso do iFood, o Uber Eats saiu do mercado. Até porque o iFood, eu acredito que se estabeleceu, consolidou, conseguiu se antecipar. Ganhou muito espaço, ganhou muito mercado e fica mais difícil para os outros players, né? Eu acho que é muito isso, né? O que você acha aí, Fonte? Eu acho interessante esse gancho que o Brunão puxou sobre... Hoje a gente vê várias empresas onde o CEO, o responsável, é um garoto de 20 anos. Por quê?
No primeiro programa, inclusive, o Alessandro levantou sobre essa nova geração que já nasce com um telefone nas mãos, diferentemente da geração, talvez, da nossa geração ali, nasceu na década de 70, 80, a gente ainda está no momento ainda de transição. Mas certa vez eu ouvi falar que experiência, Brunão, não tem a ver com idade cronológica, experiência tem a ver com entrega. E é fato que através dessa quarta revolução, dessa janela de oportunidades que é a internet, essa molecada não no sentido pejorativo, no sentido de idade, pouca idade, eles conseguem entregar, ou seja, eles conseguem ter mais experiência porque eles entregam mais através de uma ferramenta que nós talvez não utilizávamos, que é a internet. E porque, inclusive, um dos motivos que surgiu a ideia, né, de lançar o Corpcast foi justamente de fazer um pouquinho dessa transição ali do dinossauro, da estrutura complexa, para o digital, para entregar o conhecimento, para entregar a informação. E eu estava vendo, inclusive, um post do Thiago Nigro. Ele tem uma empresa, Primo Rico, né? O Primo Rico, ele fez uma viagem agora para o Vale do Silício, junto com a esposa, porque ele falou no post do Instagram dele que a empresa dele cresceu em volume de pessoas, mas ele precisava acompanhar tecnicamente onde ele foi buscar as informações, no Vale do Silício, porque hoje a empresa dele se resume em tecnologia. Só que ele consegue ter experiência, apesar de não ter uma idade avançada, ele é mais jovem do que nós três aqui na mesa, mas ele consegue ser mais experiente porque ele usa uma ferramenta, que é a internet, e entrega conhecimento, informação, transformação para um número maior de pessoas do que talvez um grande banco de investimento localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Você falou uma coisa interessante. Nós até chegamos a fazer um spoiler no programa anterior, falando sobre exatamente esse cenário. Nós estamos vivendo na janela de transição. Nós aqui fazemos parte da última geração de analfabetos digitais. Sim. Então isso é muito interessante. E aí é o seguinte, nós temos dois problemas aqui, né? E obviamente inúmeras soluções, que certamente são bem maiores do que os problemas. Quando nós olhamos, por exemplo, para nós aqui que faz parte dessa janela de transição, nós temos uma certa dificuldade em acompanhar esse movimento e essa mudança. E, consequentemente, nós temos essa dificuldade de passar para os nossos filhos o caminho. Porque antes, né, até um tempo atrás, não, olha, é o seguinte, você vai estudar medicina, vai estudar direito, vai estudar engenharia e mais ou menos você tinha uma possibilidade de um bom caminho. Né? Hoje não, esse caminho ele é um caminho variado. Tanto é que nós até colocamos aqui, você percebe, por exemplo, crianças com 16, 17, 18 anos se lançam na internet e conseguem fazer um volume de dinheiro que jamais os seus pais e avós tinham conseguido acessar esse tipo de situação. Então, ou seja, porque já está antenado e conseguiu entender essa lacuna de oportunidade. Agora, o fato é que essa questão de estarmos vivendo exatamente nesse limiar, isso pode e deve mudar muita coisa. Por quê? Porque quando nós falamos que nós estamos no meio dessa janela, isso significa que meio que nivela todo mundo agora. Está todo mundo procurando as respostas. Um dado interessante que saiu numa reunião, 65% das crianças que estão cursando o ensino fundamental vão trabalhar, olha só, 65% dessas crianças vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, ou seja, isso é nivelar. Isso é colocar todo mundo mais ou menos dentro da mesma condição, e aí isso abre um precedente. O seguinte, a gente começa olhando lá no retrovisor, dentro de uma evolução das revoluções industriais, conseguimos entender o que é que está provocando essa mudança e por que nós estamos trazendo o tema como sendo a maior janela de oportunidade da história. Depois, nós entendemos que as empresas que antes brigavam com grandes monopólios, agora ela tem condições de fazer um jogo diferente porque ela tem acesso a tecnologias e aí com isso ela consegue ser exponencial e não tem mais a barreira física, é aquilo que você falou, encurtou as distâncias. E por um outro lado, a gente vai para o lado humano, que está no meio de tudo isso, apontando para algo que é novo para todo mundo e que, de certa forma, ao invés de assustar, deveria, na verdade, era servir como incentivo. Então, o grande ponto, eu acho que de reflexão de tudo isso que nós estamos falando é as pessoas que estão hoje aqui, elas precisam entender uma coisa, não dá para parar de atualizar mais, de estudar. Por quê? Porque é isso que vai fazer a grande diferença. Outro dia eu estava pegando uma pesquisa em um site de freelances, vendo quais eram as profissões mais procuradas dentro desse site.
É impressionante. As profissões tradicionais, elas praticamente não existem mais dentro desse ranking. Não é que essas profissões deixaram de ser importantes. A gente continuamos precisando dos médicos, dos advogados. Tem gente para essas profissões novas. Exatamente. Né? E dado ao crescimento. Então, quando nós pegamos exemplos, por exemplo, como essas empresas que nós citamos aqui, olha o tamanho do mercado, por exemplo, de emprego que um iFood gerou, que um Uber gerou. Né? Então, ou seja, é uma situação exponencial. E aí, ou seja, é o que você falou, não tem como você fazer uma entrega, a não ser que seja através de uma educação continuada e uma mudança de mentalidade, de atualização para um novo foco, que abre uma oportunidade sem precedentes. Inclusive, Alessandro, eu gostaria que, se você pudesse compartilhar com quem está nos ouvindo, está nos assistindo, como que empresas emergentes, dentro desse contexto que a gente vem aqui trazendo para os nossos ouvintes, né? Dentro desse contexto de uma janela nova de oportunidades em virtude do que a gente está vivendo, como que empresas emergentes, empresas com quadro talvez de colaboradores enxuto, estão conseguindo resultados tão extraordinários? Cara, que pergunta... E brigar com os grandes, né? Até pouco tempo atrás, a questão de segredo empresarial, ele era trabalhado dentro de um contexto. Agora isso vem mudando e mudando radicalmente. Por quê? Porque a gente percebe que já não é tão possível fazer um bom negócio ou atender essa expectativa desse mercado dentro da nova economia de forma solitária. Você precisa criar ecossistemas. Então você não trabalha mais apenas numa orientação, você precisa criar um grupo de trabalho. Quando a gente pega, por exemplo, essas empresas que conseguiram fazer todo esse resultado, ela vem de uma característica interessante. Ela criou um ecossistema bem feito, ou seja, ela precisou se apoiar. Eu vou dar alguns exemplos. Eu estive em São Paulo para fazer um benchmark de um outro negócio no segmento imobiliário, que é a Blocks Coworking. Nós precisávamos entender um pouquinho o mecanismo, e aí durante essas visitas, né, e esse é o principal mercado hoje no Brasil, o mercado mais maduro, o mercado de São Paulo. Durante essas visitas eu me deparei em 2 sistemas de coworking que tinham uma pegada diferente, que ao invés de ser um espaço para alocação para empresas, ele era um espaço de incubação de empresas. O viés da característica do negócio coworking ele era muito parecido com o modelo que a gente estava buscando, mas quem estava, por exemplo, trabalhando ali nos bastidores era o Itaú através do Cubo. E o que o Cubo fazia? Trazia essas boas ideias, pequenos empreendedores, visionários, que conseguiam entender uma lacuna de oportunidade dentro do mercado e traz esse pessoal para dentro desse ambiente de incubação e dá todo o suporte, estrutura física, jurídica, de treinamento, de capacitação, de investimento, que é uma consequência. E aí essas fintechs, nesse caso, dentro desse contexto, um percentual disso acaba conseguindo acelerar, acaba conseguindo se desenvolver. E aí, dentro de um outro espaço, que é o Habitat do Bradesco, fazendo exatamente a mesma alternativa. E isso não está confinado apenas dentro do sistema bancário. Isso está em todos os sistemas. Então, por exemplo, quando nós olhamos para essa aceleração de startups, franquias, redes de negócio, nós estamos falando um pouco do que nós fazemos até no dia a dia. Nós pegamos uma empresa que tem uma boa ideia, que tem um bom produto, que já tem uma entrega preliminar, e o que nós fazemos? Nós ajudamos, entramos dentro do ecossistema dessa empresa, junto com outro ecossistema que nós temos, que são várias mãos ali. Essa empresa ela já está com um processo de análise de franqueabilidade e formatação concluído, em partes, então vamos entrar e vamos melhorar isso. Essa empresa hoje ela tem uma boa sistemática de comercialização? Não, então vamos criar uma máquina de vendas utilizando aquelas novas profissões do marketing digital, que são 12 profissões e isso muda a todo momento. Sim. Então vamos conectar isso dentro dessa empresa. Essa empresa ela precisa ter, por exemplo, um corpo jurídico nesse primeiro momento, pelo tamanho dela? Não, isso pode ser dispendioso, isso pode ser muito caro. Então vamos conectar um escritório para que possa ajudá-la nesses primeiros passos, numa condição de contratação diferente. Uma consultoria de campo. Exatamente, uma consultoria de campo. Depois que inaugurou as lojas e conectou novos franqueados dentro desse processo, ela vai precisar de alguém que vai fazer esse processo contínuo de análise para entender se aquela operação está atendendo todos os critérios de transferência de know-how e se isso está sendo bem seguido na ponta. Então, como que resolve isso?
a parte da resposta eu já estou dando aqui de forma prática. Empresas bem organizadas estão conseguindo ajudar essas empresas embrionárias que têm uma boa ideia, que têm uma estrutura mínima, a acelerar e competir com os grandes no mercado. E isso muda completamente o jogo. Que é o nosso caso, né? Como Corp Aceleradora, nós fazemos isso, né, Alessandro? Até fazendo um jabazinho aqui já, né? Nós pegamos algumas marcas que tem ali 4 operações, 5 operações bem-sucedidas, às vezes do mesmo dono, do criador dessa marca, e ele quer ir além. Então a gente entende, a gente coloca o nosso braço de estudo de franqueabilidade, estudo do negócio, para formatar, ver se isso é viável, fazer o plano de negócios, sendo viável, formata, e a gente acelera, obviamente, esse crescimento, que ele, de repente, organicamente, né, colocando um time comercial próprio ou fazendo por si só, demoraria, a gente acelera esse passo, né? Mais ou menos isso. E existem outras aceleradoras, né? Nós somos muito focados não só em franquia, mas entre outros modelos de negócio, né? Que a gente entra dentro desse ecossistema. Pode ser taxa de licenciamento, não necessariamente ganho de royalties. E existem as aceleradoras de startups, né? Startups, entre outros, que também eu acho que está dentro dessa salada de frutas. Dentro desse caldeirão aí. Exatamente. E eu acho que é uma janela de fato de oportunidades, né? Assim, hoje eu falo isso porque quando eu fui franqueador lá atrás, isso eu falei, eu acho que no primeiro programa, de uma marca brasiliense que hoje está aí a nível nacional, com um pouco mais de 100 pontos de venda, e fiz parte ali do início, né, dessa marca. Entrei com 3 lojas, hoje tem um pouco mais de 100. Eu era diretor de marketing de expansão nessa ocasião, é uma marca de franquia. E nesse momento a internet, essa coisa de evolução, de captação de leads, muito do que a gente faz na Corp Aceleradora estava começando. Então era muito difícil você captar novos franqueados, novas pessoas que queriam investir naquele negócio através da internet. Hoje não, hoje a gente consegue aqui, né, dentro do grupo Passoni, que faz parte aí da Corp Aceleradora, desenvolver isso muito bem, né, dar leads, né, dar insumos para o time comercial converter muito bem essa parte, né? Aí você percebe o seguinte, que o mercado ele acaba precisando, por exemplo, dentro desse processo de apoio, que é aquilo que nós falamos a respeito do hub, e precisa existir entre a ideia e o mercado alguma estrutura que esteja conseguindo conectando essas duas pontas. Então, através do processo de comunicação bem feito, nós trazemos esse empreendedor que está querendo sonhar, crescer, desenvolver um negócio com aquele que quer investir. Então, ou seja, é aquele que está no meio dessa nova economia pensando assim, eu quero diversificar. Eu sou um empresário, mas eu quero novas opções de investimento. Eu trabalho na iniciativa privada, mas eu quero conectar com alguma coisa que não tenha esse nível de complexidade eventualmente elevado e eu consiga fazer a manutenção desse trabalho. E, por exemplo, eventualmente, grandes colaboradores da iniciativa privada que trabalham, né, buscando sempre alta performance, muita entrega, chega um determinado momento, às vezes está sonhando em empreender e desenvolver o seu próprio negócio. Então, a gente acaba ficando no meio desse movimento, auxiliando. E aí a Corp Aceleradora é um exemplo, como você bem disse, desse novo mercado, né? Mas então a gente percebe o seguinte, que essa questão da economia colaborativa, essa mudança de disrupção, da forma de fazer as coisas, essa é a tônica desse novo mercado. Quando a gente pega, por exemplo, o sistema imobiliário, ele é um sistema rígido e durante muitos anos ele trabalhou em cima de uma mesma tônica. E aí, por exemplo, a gente sempre está procurando trazer esses novos elementos da nova economia. Então, quando nós pensamos num sistema de cowork, nós pensamos exatamente em coisas que quebravam padrão. Então, eu não quero pensar, por exemplo, na perspectiva de negócio de um contrato de longo prazo, de dificultar num processo de garantias através de documentações, de fiadores, de calções para poder viabilizar, ou seja, eu queria dar para essas novas empresas que estão chegando autonomia e flexibilidade. Então eu tenho uma condição de 5 funcionários, ele consegue entrar dentro de uma estrutura, ele tem 50 funcionários, consegue, ele tem 1, ele consegue, ele precisa crescer ou diminuir, ele consegue fazer isso com uma certa facilidade e fazer a alocação desse espaço. Então percebe que quando a gente fala sobre essa nova economia, é toda essa questão que está em jogo. E outros
complementos também, você percebe, por exemplo, dentro desse mesmo exemplo, a gente já colocou alguns exemplos, ainda dentro do exemplo de coworking, você pega uma situação que é o seguinte, essa empresa que está entrando lá, além dela ter toda essa flexibilidade, do outro lado ela tem entrega de serviço, ela pode ficar preocupada e focada no core business dela, ela não tem que ter dispersão pensando na questão da manutenção, das contas, da montagem do escritório, de reduzir ou de aumentar um escritório. Por quê? Porque isso ela está fazendo uma contratação de uma estrutura que está ajudando esse ecossistema. Então hoje o jogo mudou muito a forma de fazer negócio. Sim. Né? E dentro desse contexto, Alessandro, como que, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro de duas vertentes, tá? Vertente a primeira, pessoas, e a segunda, empresas. Dentro desse contexto de mudanças ultra rápidas, né? São mudanças, como você falou, hoje a gente vive 100 anos em 10 anos. Dentro desse contexto, como que as pessoas e as empresas podem se atualizar? Aí é uma questão que é o que a gente acabou de falar. Na verdade, elas se adaptarem, né? Como que elas vão se adaptar? As pessoas e as empresas. O processo de adaptação básico é conhecimento. Então você percebe hoje o seguinte, que muita gente tem voz. Né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo com esse canal é essa busca de tentar minimizar esse impacto de uma mudança para quem de repente está alheio a ela. Então, ou seja, nós já somos uma aceleradora. E aí, como uma aceleradora que pega essas empresas que querem potencializar, acelerar os seus negócios e aquelas pessoas que querem investir, nós já estamos fazendo esse trabalho. Paralelamente, por exemplo, um canal de comunicação como esse, nós conseguimos amplificar essa voz. Sim. No sentido de levar conhecimento para quem ainda está com uma certa dúvida. Para qual caminho? Por quê? Porque nós vamos trazer especialistas, gente do mercado que está fazendo isso todos os dias e que tem, consequentemente, uma entrega de resultado. Então, a resposta ela está muito baseada na questão do conhecimento. Nós fazemos parte de uma geração que não aposenta mais, que não para de estudar mais. Então, quando você olha, por exemplo, até certo tempo atrás, o caminho ele era simplificado. Era, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou entrar numa empresa, eu vou fazer carreira e vou me aposentar. Aqui o Robert Kiyosaki fala no livro dele, é um best-seller vendido no mundo todo, Pai Rico, Pai Pobre. O pai pobre dele dava o conselho, filho, estude, tire boas notas, frequente uma faculdade, conclua, entre numa empresa e trabalhe nela durante 30 anos e deixe o governo cuidar de você. Essa receita ela não funciona mais nos dias atuais. Agora, porque mudanças ultra rápidas. É isso aí. Agora é interessante, esse livro eu li ele aos 17 anos e foi um livro que me despertou para a questão do empreendedorismo. Eu continuei trabalhando ainda na iniciativa privada durante muitos anos, mas depois o eco desse livro ele falou comigo por volta dos 33 anos depois. Mas exatamente por entender que essa lacuna de oportunidade questionava esse modelo tradicional. Sim. Então, o ponto é, você hoje, por exemplo, um advogado, ele não precisa ser somente um advogado. Um engenheiro, ele não precisa ser somente um engenheiro, então, nem tão pouco um médico. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ter aquela profissão e ele pode, por exemplo, abrir uma clínica multidisciplinar e ser um gestor de vários outros médicos, mas utilizando conhecimento. Eu acredito que a palavra-chave, Brunão, que o Alessandro colocou é conhecimento. Mas somente conhecimento não basta. É o famoso um processo mnemônico que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e tem que ter atitude para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, nós tínhamos o conhecimento que nós deveríamos, como corpo aceleradora, colocar a cara na internet, ir para o digital. Só que talvez o quê? Obviamente vamos buscar habilidade, temos que ter conhecimento sobre as ferramentas, mas mais importante do que tudo isso, principalmente talvez para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, é ter atitude de colocar em prática o conhecimento, porque hoje a internet, você aprende tudo na internet. Tem escolas de marketing digital que você vai aprender as maiores profissões, Google Ads, marketing digital, fórmula de lançamento. Tem muita informação. Agora, a diferença é colocar essa informação em prática. Em movimento. E saber lapidar, que é atitude. Também, né? Porque para nós, dinossauros, né, a gente está aqui na década de... Para quem está aqui na mesa, só para você entender aí, você está falando aqui com pessoas na faixa de 40 anos. Só que isso não é uma justificativa, isso nos impulsiona a fazer justamente melhor cada vez mais para entregar
conhecimento para É o vocês. famoso sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Não que isso já não fosse uma prática de quem ficou, né, nas gerações anteriores, mas isso acelera dentro dessa geração. Porque o processo de comunicação ele é muito fluido a partir de então. Né? E a máxima, né, Alessandro? Se você tem um negócio hoje, você que está nos ouvindo aí, não sei, independente do seu negócio, do seu nicho, se é franquia, se é um negócio físico, se você tem um negócio, mas esse negócio não está na internet, Brunão, você não tem um negócio. O negócio ele te tem, você não tem liberdade. E isso a gente viu agora muito na pandemia, né? Assim, como uma das empresas nós temos aí é de comunicação, então esse mercado ele cresceu demais. Esses dias eu fui convidado para participar de um outro podcast, né, de um grande amigo, e ele me perguntou justamente isso, né? Com a pandemia, né? O que afetou nos negócios? E aí eu contextualizei. Os negócios físicos, né? Que eu falo de varejo, os negócios do grupo aí que a gente fala de sorvete, de pontos físicos, eles foram abalados, obviamente, né? Teve momentos ali que a gente teve que fechar, mas as pessoas tiveram que se reinventar. E quem não estava na internet nesse momento começou a correr para as agências de publicidade. Opa, preciso estar no marketing digital. Então, assim, as pessoas não se prepararam, não tinha caixa. Esse também é o mal do empresário, né, brasileiro, que a gente fala muito, né? Ele nunca está preparado para uma ocasião que não seja a ideal para ele. Então, assim, quem imaginava que teria uma pandemia para fechar, né? Muita coisa aí, como a gente está vivendo ainda, né, nesses últimos anos aí, né, de 2020, né? 2020 para cá. E ele não estava, né? Ele não estava preparado para essa evolução digital. Ele não tinha, às vezes, um Instagram. Ele não trabalhava, né, a força digital da empresa dele, nem no brand Google, digital, nada. Nem no Google, às vezes, o cara tava. Justamente. Então, assim, ele veio meio que desesperado, forçando a essa coisa. Então, assim, os grupos de comunicação, né, as agências de publicidade, de fato, tiveram um crescimento muito grande, né? Principalmente aí 2020 e 2021. Porque aquele ponto físico do empresário, aquela parte onde o empresário vendia os produtos, ele foi fechado, né? Ele, por um determinado momento ali, ele foi forçado a não ter. E aí, o cara vai viver de quê? Né? Como é que ele vai vender o produto dele? Como é que ele vai se mostrar? Então, esse lado digital é dos impactos, né? Um dos impactos aí desse Covid foi isso, né? Obviamente, ninguém queria isso, essa pandemia, mas ele força ao mesmo tempo o lado empresarial por evolução, né? Ele pede evolução. Então, assim, hoje a gente fala de fazer reuniões de forma remota com uma qualidade de estar aqui e naturalidade, de naturalidade. Então mudou muita coisa, né? E essa evolução ela veio para ficar. Hoje a forma de fazer reuniões, a forma do que a gente falou desse mundo globalizado, de vender produto, dessa molecada, né? Dessa boa molecada tá vendendo produto na internet, ela veio para ficar e só tende a crescer, né? A internet ela veio para fazer novas formas de ganho, para ter e-commerce, para ter o que a gente chama, né, de multicanais de venda, né? Então, assim, você tem uma loja física, que é o Omnichannel, você vende na internet através do e-commerce, você tem N formas aí de trabalhar essa tua venda, né? Então, eu acho que é uma velocidade na evolução, né? O que a gente está trabalhando aqui como tema desse programa, né? Momentos difíceis geralmente geram essa necessidade de adaptação. Então, o que a gente está assistindo é exatamente isso, né? A história sendo, né, escrita assim na nossa frente e a velocidade como as coisas já estavam acontecendo, até porque as tecnologias já estavam disponíveis, né? Então, acelerou muito esse processo como um todo. Isso é irreversível. Então, o que a gente percebe é a convergência de tecnologias cada dia mais afinada, né? Então, você percebe hoje, por exemplo, esses grandes players hoje, por exemplo, como o Google. O objetivo primário do Google é organizar a informação mundial. Isso era lá atrás. Quando a gente começa a olhar as iniciativas dele, já vai muito além disso, né? Então, um aperfeiçoamento. Você hoje, por exemplo, comprou uma empresa, a DeepMind, que hoje ela conseguiu fazer um negócio que, assim, por exemplo, a questão genética, que um nível de assertividade e de resposta que demoraria muitos anos
para a gente fazer isso de forma natural. Então isso vai causar um impacto, por exemplo, direto na medicina. Então você percebe que às vezes é uma solução que ela cria novas possibilidades, novas referências que a gente não estava acostumado. Você citou o Google, mas o Google é um grande exemplo, né, de usar a tecnologia a favor de vários sentidos, né, de várias coisas, né. Era uma fonte de pesquisa. Eu acho que até contra também, mas com certeza. Mas era uma fonte de pesquisa, né. Hoje, obviamente, é o principal business, né? O core business do Google é, de fato, eu quero encontrar alguma coisa, eu vou no Google perguntar, muita gente brinca que é o pai dos burros, né? Então, assim, tudo que o Google não souber responder, você me pergunta, né? Então, primeiro pesquisa no Google. Mas hoje você tem ferramentas de geolocalização dentro do Google, você tem infinidades, né? Ferramentas de fazer reunião, né? O Google Meet, você tem várias outras coisas dentro do Google. Até o processo de venda, né? Então a gente hoje, uma das ferramentas que nós mais utilizamos para o processo comercial é o próprio Google, né? Porque ele, inclusive assim, até o contrário de uma rede social que atua um pouco de forma mais passiva, onde você define ali o perfil, a persona, quem que você quer atingir e faz com que a sua publicidade, que o teu material chegue até essas pessoas. O Google ele consegue ser ainda mais eficiente porque ele antecipa em partes isso. Por quê? Porque ele trabalha com base na sua pesquisa. Então ele já mostra para você aquilo que você de fato já está procurando na cidade, no local. Então assim, isso muda completamente o jogo. Quando a gente pega, por exemplo, vindo dessa pandemia, esse coworking mesmo, ele teve um impacto gigante, que era o impacto de sair de uma ocupação de 100% para 20% durante o período de pandemia, porque ficou basicamente ali dentro as empresas que operavam serviços essenciais, e o restante, né, teve que ir para casa. O processo de retomada nós utilizamos muito do Google. Então, deixa eu ver quantas pessoas estão fazendo pesquisa nesse momento para verificar salas de reunião, salas de treinamento, de atendimento, escritórios. Então, ou seja, quando eu pego essas pesquisas e entrego o meu resultado falando que eu estou ali disponível, foi até engraçado. Outro dia, a minha colaboradora, que é uma das líderes de comunidade, falou assim, olha, dá para você desligar aquela ação porque a gente não está conseguindo atender todo mundo. Então, olha a força comercial que tem um setup bem feito de uma campanha de gestão de tráfego, com a gestão de tráfego. Não é só tráfego, né? Porque aí você trabalha o tráfego, mas você trabalha o copy, você trabalha a questão do criativo, enfim, toda essa questão solução do planejamento, obviamente, né? O setup, exatamente, para poder chegar ali. E aí a gente acaba sendo impactado direto e consegue fazer negócios de uma forma diferente dentro dessa nova economia. E você citou aí o coworking, a gente falou muito sobre Uber, sobre, né, próprio Airbnb, mas o coworking também é uma vertente, né, dessa nova economia que a gente está falando, né? É o que você abordou ali tempos atrás, é um dos exemplos, né? É mais um exemplo. Assim, qual que é o custo de se montar um escritório? Né? E principalmente os negócios, quando são embrionários, que eles estão sendo montados, as pessoas precisam fazer um MVP disso, né? Sim. Que é de fato fazer mais com menos. Né? Então o coworking ele veio muito para ajudar esse negócio, né? Você tem um endereço fiscal ali dentro, você tem uma série de coisas. Você tira uma obrigação que essas pequenas empresas teriam em criar uma estrutura física e manter essa estrutura física. Então você cria uma inteligência dentro desse processo. Então é ainda, mais um item que é disruptivo. Justamente. E ainda consegue montar escritórios, por exemplo, nossa base é Brasília. A gente consegue facilmente, e isso vai acontecer bem em breve, já dando um spoiler aí, de montar escritório em São Paulo. Sem precisar fazer uma grande obra, com um MVP. Vamos colocar ali um grupo de pessoas ali dentro de um coworking, ali vai ser a nossa base, e depois, se de fato, né, a gente evoluir, ou pega mais espaço dentro de um coworking ou monta uma base própria. Então esses modelos de teste mesmo para a empresa, o coworking veio muito para proporcionar isso, né? Ambientes compartilhados, ambientes que você vai fazer network ali dentro, incubadora. Inclusive tem um projeto de um grande amigo meu aqui, que eu já vou citar ali, que é o Arthur Porto, que ele está fazendo justamente uma incubadora aqui, né, de tecnologia. Ele é um grande entusiasta aí nessa parte de tecnologia, de realidade aumentada, enfim, uma série de coisas que ele está fazendo aqui em Brasília, que é o Softtown. Em breve aí o pessoal vai falar muito sobre isso, né? Então, depois a gente pode convidar ele, né? Brasília, basicamente, assim, tinha uma força extraordinária nessa cena pública e hoje tem grandes empreendedores aqui. Exatamente. Né? Tem muita iniciativa acontecendo dentro da cidade, trazendo outras. Então a gente não fala nem muito mais do polo industrial, né? A gente fala são outros polos que foram criados
dentro desse negócio. E pegando até um gancho, né, a gente falando dessa diversificação, essa questão do ambiente, por exemplo, em relação ao coworking, muito provavelmente nós devemos utilizar esse tipo de estrutura para poder expandir o nosso negócio, por exemplo, para São Paulo, porque isso também, de alguma forma, ele faz parte de um novo mecanismo, que é o mecanismo híbrido. Hoje não é mais 100% na empresa, não é mais 100% no home office. Né? O que a gente está percebendo de uma movimentação é que não dá para ser 100% home office, que é o que aconteceu né, de forma bem específica pandemia, durante esse período, mas, por exemplo, as empresas perceberam que os colaboradores somente em casa perdiam muita coisa. Talvez ganhavam um pouco mais em eficiência do ponto de vista de entrega, de produtividade, mas perdia, por exemplo, a questão da cultura. Então, ou seja, e aí o híbrido talvez seja uma forma, e aí quando a gente pega, por exemplo, tem a empresa que está situada num bairro mais central, tem a residência do colaborador que está periférico, e tem uma estrutura de coworking, por exemplo, que está perto dessa residência. Então, eventualmente, quando ele precisa, por exemplo, de um local para poder fazer uma reunião com o cliente, ele precisa fazer uma videoconferência utilizando uma rede de qualidade, sem aquelas distrações de casa, da criança, de algum cachorro, de um animal, enfim, ele utiliza esse recurso. Então, o que a gente percebe é que as pessoas ganharam em liberdade e em mobilidade dentro desse processo. Então, o que a gente está falando, quando a gente pega a maior janela de oportunidade da história, isso está movimentando e está mexendo com absolutamente tudo, com a forma de fazer, com o jeito de trabalhar, com a forma de fazer as entregas, com as tecnologias, com as possibilidades, as relações humanas. E aí, aquilo que a gente fala, né? A provocação, eu acho que a base toda nisso está em ser antenado e colocar o conhecimento como o ponto de desafio constante para não se perder dentro desse processo. Mas vamos dar um spoilerzinho para o que fica no próximo, né? Porque existe um sentido, né? No primeiro programa que nós gravamos, nós contamos um pouco esse projeto, né? O que a gente vai fazer, o contexto. Nós vemos aí para outros programas, agora falando um pouco da maior janela de oportunidades da história, e o próximo programa ele vai fazer sentido com esse programa, né? Que na verdade, o que a gente está procurando fazer, né, aqui é criar uma espécie de uma conexão, um programa contínuo, onde a gente fala um pouquinho sobre o objetivo da Corpcast, nós falamos sobre o tamanho da oportunidade e agora, por exemplo, nós vamos trazer um especialista para poder falar como seria o processo para essas empresas emergentes que querem navegar dentro dessa nova economia, como que ela pode fazer para escalar. Então, nós vamos falar com esses empreendedores. Depois, um pouquinho mais à frente, nós vamos falar com alguém que já está dentro de uma estrutura como essa, numa perspectiva, por exemplo, de franqueado, que consegue... Na verdade, franqueador primeiro, franqueador, né? Franqueador e aí depois com franqueado. Então, e aí, obviamente, não vai parar por aí, mas a ideia é mostrar todas as visões dentro desse processo, dentro dessa cadeia. Exatamente. Interessante. Ok? Bom, então, nós agradecemos, né? Eu agradeço vocês pelo papo, eu acho que é um papo de altíssimo nível, é o que a gente se propõe aqui. Muita coisa do que se foi falado pode ser aprofundado através de pesquisas e de conexões, podem inclusive, né, nos procurar, e aí fica o convite, né, para você que está chegando agora, está se conectando a nós, para poder aprofundar conosco dentro desses temas, buscar esse conhecimento e eventualmente, se você está gostando, né, disso que nós estamos falando aqui, venha, dê curte aí, né, o nosso canal, compartilhe com as pessoas que você conhece, e para que a gente possa crescer essa cadeia, essa rede de desenvolvimento e de cadeia de negócios que a gente se propõe a fazer. É isso aí. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, né, Alessandro? É isso aí. Multiplicar conhecimento. Das palavras. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.